Olá, vamos falar de vinhos espumantes e sua elaboração. Primeiro ponto, o que caracteriza os vinhos espumantes é o gás, né? A presença de bolhas que estão ali no vinho. Agora, uma coisa muito importante é você saber que essas bolhas não são injetadas ali. O vinho espumante ele não é gaseificado como uma cerveja ou como um refrigerante, em que você coloca aquilo numa máquina e injeta o gás. O gás que você encontra no seu vinho espumante, nos vinhos espumantes de qualidade, ele é originário do próprio vinho. Durante o processo de fermentação, nós temos um micro-organismo, que são as leveduras, que elas comem o açúcar no suco da uva e transformam esse açúcar em álcool. E aí surge o vinho. Agora, além do álcool, elas produzem também CO2, o gás carbônico. Para a produção de espumantes, em algum ponto nesse processo de fermentação, você vai selar o recipiente onde essa fermentação ocorre. E assim, o gás produzido pelas leveduras vai ficar dissolvido no vinho. Tipicamente, a imensa maioria dos espumantes são produzidos por duas fermentações. Você faz uma primeira fermentação e produz um vinho base. Esse vinho base é um vinho seco, que não tem nada de açúcar e que não tem gás. Esse vinho base normalmente tem uma acidez alta e um teor alcoólico baixo. Então você vai pegar esse vinho base, você vai acrescentar nele um pouquinho de açúcar, açúcar mesmo, açúcar refinado, e vai acrescentar um pouquinho de leveduras. E vai forçar este vinho a fermentar de novo. O vinho vai passar por uma segunda fermentação. Só que nessa segunda fermentação, você vai colocar ele num recipiente fechado. E aí, o gás produzido vai ficar dissolvido no vinho. Nós temos dois métodos principais de produção de vinhos espumantes com duas fermentações. O mais antigo é o chamado método tradicional, ou método champenoise. No método tradicional, ou champenoise, a segunda fermentação ela ocorre dentro da própria garrafa do vinho. Vinhos como, por exemplo, os espumantes RH, que fazem parte do nosso portfólio, são produzidos dessa forma, com a segunda fermentação na própria garrafa. O outro método que foi desenvolvido no século XIX é o método de tanque, ou método Charmat, ou, para os italianos, método Martinotti. Nesse método, você usa um grande tanque de inox pressurizado, que nós chamamos de autoclave, e você faz a segunda fermentação ali. A vantagem do método Charmat é que você faz um grande volume de vinho, milhares de litros, ao mesmo tempo. Então você filtra e engarrafa diretamente esse vinho sob pressão. Assim, você consegue produzir um volume grande de um vinho mais leve, mais frutado e com um custo mais interessante. No nosso portfólio, você vai encontrar os vinhos Go Up, espumantes, que são feitos pelo método Charmat. A diferença entre o método Charmat e o método tradicional não é necessariamente uma diferença qualitativa, é uma diferença de estilo. Os vinhos feitos pelo método tradicional tendem a ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de cremosidade, enquanto que os feitos pelo método Charmat vão ser vinhos mais frutados, mais frescos, mais leves. Ambos os estilos têm a sua validade, de acordo com aquilo que você deseja. Se você deseja um espumante mais leve, mais delicado, ou um espumante mais complexo, mais encorpado. No portfólio da Total Vinhos você encontra uma boa oferta de espumantes feitos por ambos os métodos, que são uma interessante oportunidade para você aprofundar o seu aprendizado e o seu portfólio de experiências na degustação de vinhos espumantes.